Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta a mais uma aula da nossa Rota do Dinheiro Sem Patente. Lembrando que nós estamos no passo 1, construindo um plano, e hoje a gente vai para a nossa sexta aula, reserva financeira. A gente já estudou bastante coisas, né? Mudamos o nosso pensamento sobre várias coisas em relação a dinheiro e ao mercado financeiro, e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre reserva financeira. E o que é isso? A gente mal planeja as coisas, né? Achando que o plano vai ser cumprido ali no ponto a ponto, bonitinho. Tudo que você desenhou vai acontecer e a gente não se planeja para imprevistos, né? Eu mandei a planilha para vocês de orçamento. Acredito que vocês já tenham aberto e começou a planejar ali, né? A gente falou nas aulas anteriores sobre o Pague-se Primeiro, que você tem que investir na sua riqueza, na construção da sua riqueza. E mandei a planilha para vocês, onde vocês vão já devem, inclusive, ter feito isso, colocar o orçamento de vocês dentro de uma proposta onde você consiga seguir com aquele plano. E aí eu separei várias abas lá e deixei uma aba que é a reserva financeira, mas não tinha falado para vocês até então o que seria isso. Então, o que é a reserva financeira? É um dinheiro que vai servir para o imprevisto, né? A gente separa lá as contas, né? Um montante do nosso orçamento para pagar água, luz, aluguel, o convênio, a escola das crianças, separa o montante para investir. Só que ainda assim, a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona, né? Existem imprevistos e vão acontecer. Eu falo até que não são imprevistos, são previstos. E a função da reserva de emergência é exatamente essa. Quando aparecer algo que você não mencionou no seu orçamento, sei lá, você foi viajar, aconteceu um acidente, você precisou usar um médico em um outro estado e o seu convênio médico atendia só no seu estado. Então, você teve que desembolsar ali valor de consulta, de exames, de alguma coisa, e imprevisto, né? A gente não prevê essas coisas no orçamento. Então, para que naquele mês a sua vida financeira, né, o seu orçamento não vire um caos, é que a gente tem a reserva financeira. Então, o que você faz? Você vai pagar tudo lá, depois você vai tirar da sua reserva financeira, que já é um montante específico para esse tipo de problemas eventuais que acontecem, para a gente não deixar de seguir o plano, né? Para a gente não deixar, por exemplo, se o meu orçamento está todo bonitinho lá, e eu tive que tirar R$ 1.000 do meu orçamento no mês e eu não tenho de onde tirar, de onde repor, provavelmente eu vou ter que escolher alguma coisa que eu vou deixar de pagar para cobrir aquele gasto. E aí, normalmente, por a gente não ter hábito, o que a gente faz? A gente tira do investimento, a gente tira do pague-se primeiro, né? Então, é isso que a gente vai evitar aqui. A gente vai construir uma reserva financeira para emergências, para que a gente mantenha o nosso plano, para que a gente seja constante ali no mês a mês, nos aportes, na construção de riqueza. Isso, para isso que serve uma reserva financeira. Ai, Fernanda, e quanto será que eu vou ter que ter nessa reserva financeira, né? Quanto dinheiro? Cara, esses imprevistos podem ser, sei lá, R$ 100 por mês, como podem ser o valor inteiro do meu orçamento. Então, a gente vai construir essa reserva de forma que permita com que a gente siga a nossa rota do dinheiro sem patente
e vai incluir ela no seu orçamento. Se você já tiver uma reserva, ótimo, maravilhoso, mantenha. Se você ainda não tem uma reserva, inclua um percentual que você vai tirar do seu salário todos os meses para construir essa reserva. Então, você vai tirar um percentual para investir, você vai tirar um percentual para educação, para consumo geral, moradia, lazer e mais para a construção da sua reserva financeira. E de quanto vai ser esse valor? Qual é o valor ideal ou qual é o valor adequado para você ter na sua reserva financeira? E aí eu vou falar que é um valor que te deixa confortável emocionalmente. Ai, Fernanda, mas como assim confortável emocionalmente? Não entendi. Aí a gente usa uma regrinha. Você pode ter uma reserva financeira de 3 meses dos seus gastos mensais. Imagina que você gasta lá, né, todos os seus gastos mensais, você já planilhou, já tem um controle de tudo, isso está dando por volta ali, sei lá, de R$ 2.000. Então, você pode fazer essa reserva de 3 meses de R$ 2.000, de 6 meses ou de 12 meses. E aí entra o conforto emocional que eu te falei, né? Para escolher 3, 6 ou 12. Por quê? Por exemplo, se você trabalha SLT, você sabe que se você for mandado embora, você tem algumas garantias trabalhistas para receber. Então, de repente, você está confortável se a sua reserva de emergência for apenas de 3 meses. Né? 3 meses dos meus gastos mensais, puxa, eu já estou tranquilo, porque eu consigo cobrir bem ali um valor ok de imprevistos. E se acontecer alguma coisa maior, uma perda de emprego, alguma coisa, eu tenho os meus direitos trabalhistas a receber. Por exemplo, se você for um profissional autônomo, aí você precisa pensar um pouco mais qual é o seu conforto emocional, com quanto de reserva financeira você vai se sentir bem confortável. Por quê? Profissionais autônomos estão muito mais. O resultado deles depende mais do ambiente em que eles estão, né? Da economia. Se a economia está indo bem, está tudo bem. Né? Se a economia está indo mais ou menos, talvez você não consiga vender tanto. É um valor que não é o mesmo todos os meses. Normalmente a sua renda ela oscila muito, né? Um mês vem mais, outro mês vem menos. Então, para esses profissionais, normalmente o conforto emocional financeiro você tem que ter uma reserva um pouco maior, porque você está muito ali no imprevisível, né? Você não tem muita certeza de nada. Talvez para você, que é profissional autônomo, você se sinta confortável com uma reserva financeira de 6 meses, podendo ir até 12 meses, né? Fernanda, de novo, por que eu vou montar essa reserva financeira? Eu poderia pegar esse dinheiro e já começar a investir lá, já começar a construir minha riqueza. Porque a nossa vida não é previsível, não é previsível. E para você conseguir manter um plano, você precisa de constância, né? De aportes mensais. E como a nossa vida não é previsível, não adianta nada, né? Você investir um mês e não investir outro. E quando os problemas, os imprevistos começarem a aparecer na sua vida, o primeiro lugar que você vai pensar em tirar é dos investimentos, porque teoricamente você não tem nenhum compromisso ou você não tem nenhuma consequência quando você tira dinheiro de lá. Por isso que é importante manter a sua reserva financeira. E sempre que você tiver um problema, use a sua reserva financeira e depois vai repondo à medida que você vai conseguindo, à medida que você for sentindo a necessidade. Muito importante. Para a gente entrar um pouco mais na prática, então, né, do valor da sua reserva financeira, então imagina que você tem os gastos mensais de R$ 2.000.
tudo que você gasta no mês soma R$ 2.000, você já sabe, tá tudo ali na planilha, bonitinho. E você decidiu ter 3 meses de reserva financeira. Então, você vai fazer a continha, né? 3 vezes 6, R$ 2.000. 3 vezes 2, a matemática aqui tá mais ou menos. 3 vezes 2, 6. Então, a sua reserva financeira vai ser de R$ 6.000. E você vai colocar isso em algum lugar, né? Em um investimento que seja. Normalmente a gente deixa na conta corrente, mas hoje a gente tem inúmeras contas correntes que são remuneradas pelo CDI, então legal deixar rendendo. Mas esse dinheiro tem que estar fácil ali na mão, tem que ter liquidez, né? Um conceito que a gente vai aprender um pouco mais a fundo lá na frente. Liquidez é quando você tem acesso ao dinheiro fácil. Tem que estar fácil, tem que estar na sua conta corrente, tem que estar se tiver investido no CDB ou numa renda fixa de liquidez diária, para que quando você precise, você vá lá e pegue sem problema nenhum. Então, é importantíssimo que você construa a sua reserva financeira, que você decida de quanto tempo ela vai ter, porque a sua reserva financeira é o que vai te permitir continuar o plano da construção da sua liberdade financeira, da sua carteira de renda passiva, e é o que vai te permitir também dormir tranquilo. Você sabe que se acontecer qualquer coisa amanhã, depois de amanhã, né, você tem ali um dinheiro disponível para você resolver o seu problema. E a gente sabe que não tem nada pior na vida do que não saber ter um problema financeiro e não saber se você vai ter dinheiro para resolver aquele problema, e além de resolver aquele problema sem que isso afete os seus planos, né? Todo o seu planejamento, toda a construção de um plano que a gente vinha fazendo aqui. Então, a aula de hoje era sobre isso, né? Construa sua reserva de emergência, deixe ela disponível. Se você nunca ouviu falar ou nunca tinha pensado nisso, coloque no seu orçamento, tira um percentual todos os meses para ir construindo a sua reserva financeira. Fernanda, só posso começar a investir depois de já ter esse montante de R$ 6.000 da reserva financeira? Não. Você fez o seu orçamento e decidiu lá que vai tirar todos os meses R$ 100 para investir, tira o mesmo valor para construir a sua reserva de emergência e vai fazendo os dois simultaneamente. Mas tenha sempre em mente que você precisa da sua reserva de emergência montada, construída lá, um dinheiro onde você possa recorrer em caso de imprevistos, e esses imprevistos a gente sabe que acontece, que são previstos, na verdade, para que você consiga dar sequência no nosso plano, na nossa rota de chegar ao dinheiro sem patente. Obrigada por ficar comigo. Esse foi o nosso recado de hoje da 6ª aula, Reserva Financeira. Espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê já na nossa 7ª aula. Obrigada.